passando ou o momento que você está passando. O que importa é você prevalecer na presença de Deus. Não esqueça uma coisa: o lugar mais abençoado da face da terra que você tem que priorizar é a igreja. Não caia na mídia, na mentira da mídia, e nem dos falsos profetas, que diz que igreja não vai dar. Oxalá. Jesus chamou casa de oração. É aqui que Deus fala contigo, é aqui que você fortalece a sua bateria. Amém? Sem perda de tempo, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22, versículo 11. Eu não vou sair fora do tema, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. E depois, para frasear esse texto, você vai abrir depois no Salmo 125. Você vai entender e compreender, por causa dessa mensagem, o salmista Davi escreveu o Salmo 125. Você talvez nem lê, mas você não sabe o poder que tem sobre esta palavra. De um homem simples, mas foi o pai da fé, Abraão. Diz assim: mas ao anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Vamos lá? E ele disse: eis. Aleluia. Vocês não jantaram, não? Ainda não? Vamos lá. Eis. Para ficar melhor. Eis. Amém. Aleluia. Toma o teu assento e eu vou ler aqui o Salmo 120. Se você conhece, os que confiam no Senhor será como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Vamos lá. A palavra de Deus para nós, para o cristão, é a promessa que Deus fez a todos aqueles que creem e a todos aqueles que o buscam de todo o coração. A palavra de Deus é revelada aos pequeninos, como Jesus disse. Jesus revelou os segredos, os mistérios de Deus. Não foi para príncipes, não foi para os fariseus, porque eles rejeitaram, mas foi para os pequeninos, foi pessoas improváveis, pessoas que ninguém dava nada para eles. A Bíblia vai falar da história de um homem, filho de Terá. Ele que veio de uma linhagem abençoada, que veio de uma linhagem depois de Deus destruir a terra, e Deus deixou uma família, a família de Noé. Dali nasce Terá, de Terá veio ele, Abraão. Dali vem a história. A Bíblia fala que os filhos de Noé saíram à procura da terra prometida, e a Bíblia disse que Terá casa, tem um filho, depois tem outro. E a Bíblia fala que esse homem, Abraão, era diferente do seu pai. O seu pai, ele entra em uma terra de idolatria, e ele se torna idólatra. Mas o seu filho creu no Deus dos seus pais, o Deus de Noé, o Deus vivo, o Deus invisível. Acreditou na promessa que Deus fizera para ele. Eu não sei qual é o ambiente que você anda, eu não sei aonde você pisa, eu não sei o que passa no seu pensamento. Quem conhece o seu pensamento é o Espírito Santo. Quem sabe os teus passos
mais do que sua mãe, jovem, mais do que sua mãe e seu pai, é Deus. Deus conhece os seus pensamentos mais profundos. Antes que você imaginar, antes que você pensar de fazer o mal ou de fazer o bem, Deus já sabe o que você vai fazer. Deus esquadrinha os seus passos. Mas Deus tem uma coisa tremenda, que Ele olha sobre o ser humano. Deus não olha para a aparência, Deus olha para dentro do ser humano, o seu coração. Muitos falam assim que Deus não é açougueiro, mas o coração é o centro dos pensamentos. O coração é a fonte da vida. O coração é algo extraordinário, que faz você até mesmo uma coisa: ou você vive pela emoção, ou você vive pela razão. Uma coisa importante que Deus tem guardado sobre esse século é que você tem que guardar o seu coração. Por quê, pastor? Porque tem muitas pessoas que não estão guardando mais o seu coração, que estão deixando entrar nos seus ouvidos palavras que têm contaminado o seu coração, e ela tem perdido uma das maiores promessas. Quem sabia disso? Que quando Deus pede para Abraão o seu filho, Isaque, o filho da promessa, ele vai a um monte chamado Moriá, um monte do Deus proverá. Quem sabia que esse monte é aonde Israel está habitado, é aonde Israel está criado. E hoje na história, Israel começa com 70 pessoas. Quando Jacó entra dentro do Egito, entra com 70 pessoas, 70 almas. José já estava lá, José tinha os seus filhos. Vamos fazer a conta. Jacó entra com 70 almas, com mais 2 de José são o quê? 72, e aí 73. A Bíblia vai falar que o salmista escreve sobre esta nação: pequena, mas forte na fé, pequena, mas guerreira. Ela era pequena, mas o tempo foi passando, e a Bíblia fala que esse povo cresceu numeramente. A Bíblia fala que era um povo como um grão de areia, como do mar, grande, poderoso. A promessa que Deus prometeu ao seu filho Abraão, Deus cumpriu, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O homem promete e vira as costas e abandona. Deus não esquece. Pode passar 20 anos, 30 anos, 40 anos, em breve Deus se manifestará sobre a sua vida. Creia nisso. O seu Deus te chamou, o seu Deus te capacitou. É o ser humano que limita o poder de Deus, é o ser humano que acha que Deus esqueceu dele, que Deus é pequeno. Mas Deus manda te dizer para você nesta noite: Ele é grande, Ele é poderoso, nada pode impedir os projetos dele. Não tem demônio, não tem macumba, não tem feiticeiro, não tem homem, não tem projeto do homem. O homem pode te humilhar, te massacrar, fazer magia dele contra a sua vida, fazer macumba contra a sua vida, mas se você estiver embaixo do Onipotente, se você estiver embaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso, não tem promessa, não tem macumba, não tem caloteiro, não tem fofoqueiro, não tem nada neste mundo que possa impedir Deus agir sobre a sua vida aqui nesta noite. Pode declamar você, pode falar mal de você, pode dizer que você caiu, pode dizer que o seu passado ainda é ruim, mas tem uma coisa: Deus olha para você e diz: eu te escolhi. Olha bem, segundo o que nós vemos os cálculos, Israel hoje tem 60% de judeus e 40% de árabes. São o equivalente de 1.180.000 pessoas que habitam dentro daquela cidade. Cidade a qual que é guardada por Deus. Deus fala, o salmista escreve que Deus guarda, o Deus de Israel guarda Israel. O nosso Deus é tão precioso sobre aquele local, o Oriente Médio. Porque todas as nações brigam
contra Israel? Por que todas as nações querem Israel? Porque o nosso Deus pisou naquela terra. O nosso Deus, quando criou essa terra, Ele escolheu um lugarzinho. Ele poderia escolher o Brasil, Ele poderia escolher os Estados Unidos, para Ele criar o ser humano, mas Ele escolheu o Oriente Médio. Ele escolheu um lugar a qual muitos olham assim e falam assim: é deserto, é areia, mas foi um lugar que a minha Bíblia, a tua Bíblia, fala que a Nova Jerusalém vai descer lá. Aleluia! A Nova Jerusalém não vai descer na potente dos Estados Unidos, do país mais potente. Não, vai descer em Jerusalém, junto com Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória! Tu entendeu o mistério? Glória! Olha bem para você ver. Deus ama tanto a igreja que o Senhor Jesus deu a vida dele. Oh Deus! Você sabia que está escrito em Apocalipse que João, quando ele tem a visão da igreja, da Nova Jerusalém, e o sétimo anjo que ia tocar a trombeta, disse para ele assim: eis aí, João, a noiva ou a esposa do cordeiro. Deus! Tu não entendeu ainda? Glória! João tendo a visão da Nova Jerusalém, o sétimo anjo que ia tocar a trombeta, ele diz: João, eis aí a noiva do cordeiro. Ela chegou. Não, tu não pegou o mistério. Ela chegou na Nova Jerusalém. Glória a Deus! Ela entrou na Nova Jerusalém. Cadê a noiva de Cristo? Oh Deus! Quem está esperando o noivo? Oh glória! Como que uma noiva espera o noivo? Eu não sei agora, mas antigamente, há muitos anos atrás, os pais, simplesmente a cultura israelita, chegava nas moças, nas jovens, e falava assim: ó, se mantém pura, virgem, para casar com seu esposo. Se mantém o quê? Pura, virgem, para casar com o seu esposo. Oxalá! Deus! E era o prazer de todo homem. A lembra de Isaac, quando o seu pai mandou buscar a sua noiva, ele deu as características. Abraão deu as características da moça. Falou para o seu servo assim: ó, assim, 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 assim. Ela vai chegar, ela é doce como a igreja. Aprenda uma coisa. A igreja do século XXI tem que aprender uma coisa: que tem um dom que o Espírito Santo deu para a igreja. Um fruto maravilhoso. Fala, pastor, qual que é? Qual que é o primeiro fruto do Espírito Santo? Vamos lá, quem sabe? Primeiro fruto do Espírito Santo. Qual que é? Amar. É o amor. É por isso que Jesus diz assim: amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. A igreja perdeu essa essência. A igreja perdeu esse fruto. Muitos falam: eu amo. O amor é sofredor. O amor, ele passa por momentos de fase. Passa ou não passa? E você tem que estar preparado. Porque o amor, ele é algo extraordinário. Ele faz transformações de vidas. Porque quem ama uma alma, é como Jesus disse: o meu Pai
me entregou. E eu não quero perder nenhum deles, a não ser o traidor. Mas olha para você ver dentro das Escrituras Sagradas. Deus. O nosso Deus não quer perder sequer uma alma. No livro de Ezequiel, a Bíblia vai falar assim e vai nos revelar. No livro de Ezequiel, capítulo 18, a salvação é individual. Aleluia. É por isso que nós não podemos acusar ninguém. Nós não podemos apontar ninguém que está aí na rua ao bêbado, a drogada, a prostituta, ao bandido que foi preso. Você não pode, porque a salvação é individual. Quem sabe amanhã, talvez ele está jogado nessa algema. Alguém, como um bom samaritano, passa para ele e fala assim: ó, Jesus te ama. Aquela palavra entra, ele procura uma igreja, se batiza, volta para Deus, Deus começa a usar ele. Aí você fala: poxa, é aquele belo? É ele mesmo? É isso que Deus faz. Quando o mundo joga no lixo, Deus vai lá no lixão e pega aquela pérola de valor. Deus. Quando o mundo despreza, Deus vai lá no fundo do poço e tira aquela alma que está gemendo. Glória. É por isso que a igreja tem que aprender sobre a palavra amor. Falar que ama é fácil, tem que provar, e com atitudes. O amor não é provado com palavras, é provado com atitudes. O amor é provado com atitudes. É igual a fé. Que adianta eu falar que eu tenho fé, mas não tenho obra? Que adianta eu falar que eu creio em Deus, acredito em Deus, mas não faço o que está escrito sobre os mandamentos dele? Deus. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ama o seu próximo como a... Cadê? Como está a igreja nos dias de hoje? Por aí fora. As igrejas estão se grateando. As pessoas estão se matando. Rapaz, eu vou nos lugares pregar.